O que realmente tira o sono do Kremlin? Enquanto Trump dá um ultimato a Putin com uma chega, a China se desdobra para apagar um escândalo que ameaça sua imagem. E tem muito mais por trás dessas manchetes, tudo isso você descobre aqui, no canal que traz as notícias mais impactantes e reveladoras do momento. Azerbaijão entrega desertor à Rússia, nem além das fronteiras os fugitivos estão seguros. O Cazaquistão se prepara para um terremoto geopolítico e mira nos recursos minerais de um vizinho, os bastidores dessa jogada vão te surpreender. E a Bielorrússia? Com 150 mil paquistaneses em seu território, o regime de Lukashenko usa a propaganda para silenciar quem critica seus novos aliados, ameaçando processos judiciais. Sua atenção aqui faz toda a diferença, curtidas, comentários e inscrições são o combustível que mantém esse trabalho vivo. Será que Trump finalmente acordou para a realidade? Desta vez, o ex-presidente americano não poupou palavras ao cobrar Putin pelos ataques a Kiev, num tom que soa como um aviso: não aprova esses bombardeios contra a capital ucraniana. Foi um ato desnecessário e num momento péssimo. Vladimir, basta. 5.000 soldados morrem por semana. Hora de fazer a paz, isso precisa acabar. Mas será que essa pressão é suficiente? Zelensky não tem dúvidas. Para Moscou, cada golpe contra a Ucrânia é também uma mensagem direta a Washington. Cumprimos tudo o que nossos parceiros pediram, exceto o que fere nossa Constituição. Lutamos pela independência, pela soberania, pela integridade territorial, e isso é questão de sobrevivência. E a Rússia sabe, a Ucrânia resiste, defende seus direitos e pressiona não só nosso povo, mas também os Estados Unidos. Enquanto isso, do lado russo, só silêncio de Putin. Quem fala por ele é Peskov, com uma resposta evasiva: a Ucrânia faz propaganda, nossas forças seguem com a operação especial. Houve uma trégua na Páscoa, mas acabou. Se isso não convence a administração americana, dificilmente algo conseguirá. Em conversa exclusiva, o cientista político ucraniano Oleg Liz revelou uma mudança crucial na postura dos Estados Unidos. Antes, Washington nem sequer colocava a Ucrânia como prioridade nas negociações. Em Paris, todos estavam representados, de Europa, Ucrânia, menos essa atenção dos americanos. Hoje, a dinâmica é outra. Os Estados Unidos entenderam que não podem resolver sozinhos e precisam envolver mais atores. E isso, claro, incomoda, e muito, o Kremlin. Trump, aliás, pode ter perdido uma chance de ouvir a verdade nua e crua. A mensagem russa, traduzida do novilíngua do regime, é clara: em 100 dias, você não verá nenhum sucesso. Mas afinal, o que realmente apavora o Kremlin? A inteligência ucraniana revelou os 3 pesadelos que tiram o sono de Putin, e não são ameaças externas. O verdadeiro risco está dentro de casa, a instabilidade que pode fraturar o país e derrubar o regime. Segundo o general Vadim Sibitsky, vice-chefe da inteligência militar ucraniana, o primeiro temor é a destabilização do poder e uma mudança forçada no comando. O segundo é o caos interno, afinal, a Rússia é um gigante multicultural com territórios imensos. O terceiro desafio é evitar a fragmentação ou o colapso da Federação Russa, mantê-la intacta. Eles enxergam essas ameaças tanto na esfera informacional quanto militar. Por isso, se opõem tão ferozmente à entrada da Ucrânia na OTAN, veem nisso um risco real à sua integridade territorial. Em discurso, o Kremlin jura estar preparado para qualquer ameaça externa, mas a realidade é outra: o que realmente os assusta é a desunião interna. Vitaly Chapra, analista financeiro ucraniano, põe os pontos nos is: a economia está afundando em depressão. Da gestão registra queda de 30% na produção industrial, Cusbas fecha minas, as regiões metalúrgicas entram em crise, Voloda, Lipetsk. Os problemas internos estão explodindo. Agora, a pergunta que não quer calar: quais cenários fazem o Kremlin tremer? Deixe sua opinião nos comentários, a resposta pode estar mais perto do que imaginamos. Enquanto isso, Moscou acende o sinal de alerta para um fantasma: a entrada de capacetes azuis ocidentais na Ucrânia. Políticos sensatos na Europa sabem que isso pode levar a um confronto direto entre OTAN e Rússia, e, no limite, a uma terceira guerra mundial. E a China? Desta vez, Pequim se defende com unhas e dentes. Após a Coreia do Sul acusar a startup DeepSeek de vazar dados de usuários sem consentimento, o governo chinês saiu em defesa das empresas locais. A China leva a sério a privacidade e a segurança de dados, agindo sempre dentro da lei.
Nunca exigimos, e não exigiremos, que empresas ou indivíduos coletem dados de forma ilegal. Mas também não vamos deixar que os direitos legítimos de nossas companhias sejam violados. O aplicativo, aliás, já havia sido bloqueado em fevereiro na Coreia do Sul, depois que a própria DeepSeek admitiu descumprir as leis locais de proteção de dados. E para fechar, a caçada aos desertores não tem fronteiras. Um jovem de 27 anos, cidadão russo e tajique, tentou escapar da guerra, mas acabou nas mãos do FSB. Sotin Savlatov servia em uma unidade esportiva até ser jogado na linha de frente. Uma missão foi suficiente para entender: sobreviver valia mais que a servir a pátria. Ele abandonou tudo e fugiu, primeiro se escondeu na Rússia, depois tentou cruzar a fronteira. Acabou preso no Azerbaijão em janeiro e, agora, foi extraditado. A mensagem é clara: não adianta correr. O sistema sempre alcança. Mais uma vez, a única saída é buscar ajuda antes que seja tarde. Em países como o Cazaquistão, ainda há ativistas de direitos humanos dispostos a estender a mão, temos seus contatos. Mas no Azerbaijão? Não existe nem estrutura, nem vontade. A advertência de Ivan Shuvilyaev, porta-voz do projeto anti-guerra Passe pela Floresta, não poderia ser mais urgente: o cerco está se fechando. Até nações fora da órbita do CSTO começam a entregar desertores de volta às garras do Kremlin. O destino de Savlatov já está traçado: um processo por deserção, uma sentença quase certa e, quem sabe, o retorno forçado à linha de frente, onde a morte é apenas uma questão de tempo. A pergunta que não quer calar: ainda existe algum lugar seguro para os russos que recusam a guerra? A caçada não conhece fronteiras. Ouro, sangue e diplomacia, o Cazaquistão avança sobre o Afeganistão. Enquanto o Kremlin persegue seus dissidentes, Astana faz seus próprios movimentos no tabuleiro geopolítico. Uma semana antes da visita do ministro da Economia, geólogos cazaques já estavam em solo afegão, coletando 130 quilos de amostras de minério em Nuristão, uma região rica em berílio, chumbo e zinco. Após os resultados, estamos prontos para negociar a exploração em larga escala, anunciaram. Não é coincidência. No Fórum de Almaty do ano passado, Cazaquistão e Afeganistão assinaram um roteiro ambicioso: triplicar o comércio bilateral para 3 bilhões de dólares. Hoje, o principal produto ainda é comida, mas a mineração será o próximo grande negócio. O analista Zamir Karazano não esconde o otimismo: em 2022, nosso intercâmbio comercial surpreendeu quase 1 bilhão. E o mais revelador: as exportações cazaques superaram em muito as importações. Isso prova que o mercado afegão, apesar de tudo, é um terreno fértil. 1 bilhão pode não impressionar à primeira vista, mas é um número que o Cazaquistão só alcançava com parceiros estáveis, como o Quirguistão. Agora, surge com um país que há pouco saía de uma guerra civil. Dinheiro não tem ideologia. Belarus, o experimento social de Lukashenko e a bomba paquistanesa. Os 150 mil paquistaneses prometidos por Lukashenko ainda não chegaram, mas o pânico já tomou conta das redes. O regime garante que tudo está sob controle, mas a população não acredita. Basta um anúncio como esse para que o medo se espalhe e as autoridades, em vez de dialogar, partem para a repressão. Até agora, os migrantes que recebemos vinham da SEI, falam russo, se misturam, não chamam atenção. Agora, falamos de uma leva massiva de pessoas que, só pela aparência, serão marcadas como estrangeiras, alerta o sociólogo Gennady Korchuno. A Belarus nunca lidou com migração em larga escala fora do círculo pós-soviético. Quando o assunto é cultura e religião distintas, a desconfiança vira histeria. E o regime, como sempre, responde com ameaças: quem criticar a chegada dos paquistaneses pode acabar preso por uma provocação. Já há vídeos de cidadãos se retratando publicamente, humilhados, depois de comentários negativos. A mensagem é clara: questionar é perigoso. Enquanto isso, em Julco, a China exibe seu poderio com um espetáculo de drones no centro de lançamento de satélites, uma coreografia que conta a história da exploração espacial, enquanto o mundo real se afunda em guerras, extradições e jogos de poder. A ironia não poderia ser maior. Ficamos por aqui. Mas não se esqueça, a história não para. E quem não se movimenta, vira alvo.